Ora seja, a menos que as palavras tenham perdido completamente o significado, como Lewis Carroll e George Orwell ficcionaram brilhantemente, o Governo, em princípio, está a desfazer-se agora. O problema não é esse. O problema aqui é mais fundo. Quer dizer, antes de haver Constituição, democracia, liberalismo, justiça social, Estado Social, há uma coisa muito mais importante, que é um princípio básico da convivência entre pessoas, que é o princípio, isto dizia-se em romano, pacta sunt servanda. Isto é, o direito de respeitarmos os contratos. O respeito pela palavra dada. Será que o Estado não está sujeito à regra clássica da confiança? Deixe-me invocar aqui a matéria da confiança. Confiança é confides. Quer dizer, nós quando fazemos um contrato, as pessoas nem reparam, quando apertam a mão, como acreditavam que a deusa fides, fé, residia na palma da mão, nós cumprimentávamos. E o que está aqui em causa é a eliminação do princípio básico da civilização. Em nome de um relatório, ouvi aqui falar em equidade, e parabéns ao José Gomes Ferreira, que conseguiu ontem obrigar o Primeiro-Ministro a ter que ter esta atitude. Eu também posso dizer que, pronto, houve aqui umas injustiças relativamente ao setor A ou ao setor B, coisa que não subscrevo, que eu não sei como é que vou resolver o problema de comparar generais públicos com generais privados, juízes públicos com juízes privados, diplomatas públicos, porque não há. O que está aqui em causa é, bem, se eu vou por isso e vou para a retroatividade, posso dizer o mesmo que o Proudhon dizia em 1840, a propriedade é um roubo. Portanto, vamos expropriar a propriedade. Ou então, em termos de gozo, quer dizer, há bocado ainda brincava, porque uns amigos marroquinos, vocês estão a aplicar a retroatividade, então nós vamos reocupar o território porque até conquistaram Lisboa, isso é nosso. Claro. Não pode ser, quer dizer, portanto, há aqui uma regra básica, a não ser, que é aquilo que eu desconfio, é que neste momento nós já não somos comunidade política, somos uma comunidade ou ocupada ou protetorado. E, portanto, nessa altura, o soberano deixa de ser o Deus dos contratos e passa a ser aquele que decide em estado de exceção. Porque eu desconfio que isto já foi pactado com o protetor. E, portanto, tudo isto é um jogo. O secretário de Estado Rosalino não inventou. Portanto, tem que haver aqui uma decisão prévia do protetor que não mostra ao contratado o que é que acontece. E é um homem prudente e, pela maneira como falou, parecia que estava mandatado para dizer exatamente isto. Isto chama-se estado de exceção. Isto não está de acordo com o mínimo de respeito pela palavra dada. O resto é teatrocracia, fingir. Tanto, eu já sei distinguir a teatrocracia da verdade, quer dizer, e já sei que há falta de autenticidade em políticos que entram naquele jogo clássico, vem nos manuaizinhos das patifarias do poder, que é devido para reinar, põe privados contra públicos, faz e depois pede desculpa, e se fizeste nega. São as 3 regras clássicas da sabedoria e moral, como dizia o Kant, da razão de Estado. Ora, isto pode ter consequências, sem dúvida, de falta de confiança nos agentes políticos que se prestam a ser agentes, não é do velho soberano público, é de soberanos privados. E eu não tenho dúvidas nenhumas de o dizer que este estado de exceção é comandado por forças que vão além dos Estados. Aquilo que se chama normalmente a geofinança. Fala-se em regresso aos mercados. Sim, eu também gostava de regresso ao primeiro dos mercados, que é o mercado político, onde eu troco votos em nome de promessas. E gostava de saber se há aqui uma Associação de Defesa do Consumidor que está contra a publicidade enganosa e que impõe, pelo menos, que se cumpra aquilo que se prometeu. Ora bem, nós sabemos que isso não está a acontecer. E, portanto, isto não é um problema de esquerda nem de direita. Isto é um problema muito mais grave, que é clássico. Aquilo que 2 camponeses que tenham lógica camponesa sabem, que
aquilo que é fundamental para as relações humanas é um aperto de mão, é confiarmos no Fidúcia, outro. não? Fé, a deusa que reside na palma da mão, o mínimo do direito dos contratos. Porque a justiça primeira que se faz, sempre foi ensinado isto, a primeira é comutativa, é dos contratos. Eu contrato, compro um bem e isso é sagrado. E depois a seguir é que vem a justiça de levar os impostos para a Caixa Central e depois distribuí-los, a justiça social e a justiça distributiva. Mas isto implica uma coisa básica chamada igualdade e tratar o desigual desigualmente. Isto é o fundamento do viver em comum, não é da nossa civilização. Não estamos ainda na fase de discutir o tal welfare state, isso podemos ver. Estamos numa coisa anterior a isso tudo, que é aquilo que leva uma pessoa a ter confiança. Eu lembro-me perfeitamente de uma história que se passou com o chamado grande reformador, o criador do Estado que nós temos em Portugal, o Mozinho da Silveira, que chegou ao Porto, nem entrou em Lisboa. Obrigaram-no, em nome do Estado de Exceção, a expropriar lá umas pipas de vinho para ver se arranjavam dinheiro para os impostos. E o Mozinho, o criador deste modelo, desistiu. E disse logo ao seu sucessor: não julgues que a popularidade pode ultrapassar a justiça. É esta moral austera, são as palavras do Mozinho, que tem que se impor num momento de crise. Não é já política, é mais do que isso. É crise da palavra. Eu não gosto de ver o meu primeiro-ministro diz à primeira: tens 4 segundos, foge. Não, isto já não dá com sofisma, isto dá com confiança na palavra dada. Naturalmente, este estado de exceção é a negação daquilo que é básico. E ainda por cima, dizem para aí que é liberal, dizem para aí que é não sei quê, que é não sei quanto. Bolas, isto é a lógica da expropriação, que também pode chegar à propriedade, porque isto vai continuar, porque estão a expropriar uma propriedade, a principal das propriedades conquistada ao longo destes 2 séculos, que é a propriedade ao meu trabalho. E é o contrato que fiz com o meu trabalho. Isto é a expropriação, pior que entrarmos nos impostos sobre as heranças ou que expropriarmos ou nacionalizarmos. Quer dizer, é a propriedade individual e essa é a base de tudo aquilo que é viver em comunidade política à nossa maneira. Apelando a coisas que me fazem sentir mal, porque nem no pré, nem o gonçalvismo fez isto, nem a ditadura fez isto, que é a técnica do apelo à inveja igualitária. É a técnica de uma certa demagogia que gera sempre servidão voluntária a seguir. É uma técnica de, às vezes, nós falamos muito em Estado. Antes de haver Estado, já havia consciência política e consciência social. Não estou a falar dos séculos passados. Havia instituições fundamentais na sociedade portuguesa que faziam a coisa pública antes de chegarem ao Estado. Eu dou os nomes. Exército, tropa, magistrados, os becas, os educadores, as associações morais. Fizeram mais pelo Estado do que alguns ministros que vão e vêm. E esta técnica utiliza o dividir para reinar e está a sapar-nos, não é só deste governo, já vinha atrás, a sapar-nos as instituições que nos fizeram comunidade política. É preciso ter muito cuidado, porque se o indivíduo fica com medo, como neste momento está, fica com receio na sua relação contratual de vida com o Estado, ele não tem instituições que o acolham, porque há uma técnica de mentira. Sem dúvida, eu sou defensor das Forças Armadas. É mentira o que dizem sobre as benesses dos militares. É mentira, não resiste a uma análise mínima do Diário da República. É mentira o que dizem dos magistrados. É mentira do que dizem dos professores. E é mentira do que dizem de outros setores que até há pouco tempo o Estado monopolizava em termos de prestação de serviços. Nomeadamente os serviços de saúde pública, e sem falar nos agentes da segurança. Isto não conduz minimamente a sentirmos bem em comunidade. Gera medo. E o medo
mau conselheiro e se não voltarmos aos contratos, olhos nos olhos, não faremos nada. Há aqui um pormenor que eu gostava de ouvir. Como é que particularmente estes dois homens que controlam as duas forças políticas que integram o governo atual, se vão entender, face a uma declarada diferença de opiniões e enfim, ter levado a coisa a um extremo destes? O Primeiro-Ministro hoje, manifestamente, desafiou aquela declaração de Paulo Portas que ouvimos ali no domingo. Para mim, não tenho dúvidas que foi isso que eu ouvi. Portanto, vou para a frente com um projeto fiscal que eu tenho para retroativamente atuar sobre pensões de reforma, seja o que for que chamem a este sistema. Paulo Portas diz que não, que isso é a linha que ele delimitou e enfim, que o seu eleitorado não toleraria ver ultrapassada. Esta teatrocracia tem sempre um guião. Mas é só teatro. Isto é uma teatrocracia. Mas então atingir um ponto Isto tem sempre um ponto de perfeição nas artes dramáticas tremenda. Eu não sei o que é que se passou. Porque não me acredito que esta comunicação que hoje foi feita pelo Primeiro-Ministro, da retroatividade, em nome da tal falsa equidade, para um determinado grupo que tinha, infelizmente, como patrão Estado, não me acredito que isto tenha sido decidido secretamente ontem ou anteontem. Quer dizer, portanto, eu duvido muito que não haja depois uma desculpa, um sofisma, um silogismo, a dizer que afinal isto aqui é realizar a igualdade e eu bati-me por isso e consegui isso. Não me acredito, estou habituado a estes atores, são atores que normalmente não se importam de mentir então, e portanto não dou o mínimo de importância a essa tentativa de dialética que é um jogo político de um partido de charneira. Meu amigo utilizou esta poderosíssima metáfora. Então e o moleiro, o que é que diz? Quando o imperador quis expropriar... Na minha terra dizia ou há moralidade ou comem todos, mas isso é a lógica que ele foi buscar ao sapateiro de Braga. E o que está aqui em causa, muito brutalmente... O que está aqui em causa vá lá, como António José Segura ali disse, a constitucionalidade ou não de uma ação destas. Mais do que constitucionalidade. Quer dizer, isto aqui é o princípio anterior à própria Constituição. É o que permitiu a Constituição. Confiança. Ainda ontem eu ouvi com muita atenção o professor António Esses valores podem acho defender-se. Que começa a estar em causa a convivência relativamente a promessas e palavras. Esses valores podem ser defendidos numa sociedade em ruína financeira? Agora é que devem ser defendidos. Porque a partir do sofrimento é que eu tenho libertação e faço contratos. E eu julgo que nós, além destas coisas todas, eu vou citar um velho liberal, que às vezes não gostam de ouvir isso, foi o Sr. William Beveridge, por acaso o autor do Welfare State, do relatório do Welfare State, que foi mandado fazer, isto é de propósito que eu utilizo isto, num governo presidido pelo conservador Churchill, com um ministro trabalhista. E o homem até foi depois deputado do Partido Liberal Britânico. E a base contratual do Welfare State é muito simples, libertar o homem da necessidade. Tudo o que ameaça os rendimentos regulares dos indivíduos, nomeadamente a doença, os acidentes de trabalho, a morte, a velhice, a maternidade e o desemprego. Através de um sistema generalizado, toda a população, unificado e simples, cotização única, uniforme, e centralizado. Isto é a base daquilo que é a nossa civilização de justiça. Pôr em causa isto não é jogar liberais contra socialistas, como alguns fazem o discurso. Não foi o Trotsky que fez isto, nem foi o Lenin. Foi Beveridge neste tipo de governo. Foi isto que foi espalhado como convenção estrutural que ultrapassa as ideologias que nos dividem. O que está aqui em causa são sacrifícios de conquista do direito de propriedade ao trabalho. E, portanto, nós já chegámos atrasados porque o Estado Novo do Salazar foi a copiar o Bismarck com 50 anos de atraso. Grande parte disto foi uma conquista que começou com o Marcelo Caetano e que foi instituída pela nossa geração. Pôr em causa isto é pôr em causa um mínimo da contratualização social. E, portanto, não invoquem eventuais erros e injustiças que as há naturalmente.
Não brinquem com coisas sérias. Isto eu podia quase invocar uma parte onde o Karl Marx, a defender este princípio, traduzia o Santo Tomás de Aquino para ser o Marx, de cada um segundo as suas possibilidades, para dar a cada um segundo as suas necessidades. Nós estamos numa sociedade civilizada. Nós contratualizamos isto. Isto é um núcleo essencial da confiança pública. A democracia corre sérios riscos se em nome do jogo político e de sondagens e de imagens e de sacanagens nós destruirmos a base sustentadora da confiança que temos uns nos outros. E, portanto, não pode ser. Não podemos instituir um estado de exceção. Nós temos dois bens muito reais que estão a ser afetados. Que o Estado não é pessoa de bem. Propriedade, pensão de reforma, que é uma propriedade sua e é dos portugueses e minha e dos portugueses que trabalharam para ela. E que não trabalharam para ela também. Propriedade... De todos. De todos, claro. Propriedade que é, portanto, objeto, de facto, de um confisco retrospectivo, claro. Mas um confisco. Um banqueiro esta semana passou despercebido isso. Disse que não achava mal toda a ideia de penalizar os depositantes com mais de 100 mil euros. Propriedade, novamente também, aforrada nos bancos. Que não achava mal serem responsabilizados também. Podem achar tudo. Mas... E o que é que fica? Não fica nada. Fica a lei da selva. Muito bem. E então, o moleiro do Carlos V, quando ele viu a sua propriedade a ser ocupada pelo imperador e disse ao imperador, não ocupas. Porquê? Porque há juízes em Viena. Os juízes em Viena vão defender-nos destas expropriações ou não? Quando isto foi invadido pelos Junot e pelos franceses, portanto, houve a resposta adequada a ocupações. E se a comunidade tiver consciência de que se trata de uma forma disfarçada de ocupação, naturalmente defende os seus títulos sagrados, as suas... Isto é mais importante para a maioria da população do que as casinhas, do que os contratos públicos. Isto aqui é o cerne. Isto não me recordo de, em ditadura, se ter ultrapassado certa linha vermelha de expropriação. Não me recordo. O gonçalvismo não fez isto. Não chegou a este ponto. Portanto, há aqui um desleixo histórico da parte... Mas o Zé Lino é um estudioso do comportamento humano. O que é que leva pessoas a fazerem um aparente erro tão calamitoso numa posição de poder? Eu tenho uma palavra muito simples, que é a palavra que normalmente temos medo em dizer: incompetência. O que temos aqui é uma incompetência de certas entidades que se assumem com a categoria de ministro e secretário de Estado. Eu até tive um exemplo de um primeiro-ministro, que disse que não era funcionário público em pleno Parlamento. Não é funcionário público. Claro que é funcionário público. Claro que o ministro tem que ser funcionário público. E o seu número 2 que claro disse que não tinha sido eleito para coisíssima nenhuma. É uma cultura de serviço público. Muito obrigado. Eu vou plagiar a minha colega Ana Lourenço, dizendo que ela disse isto ontem a propósito do António Barreto, mas é um luxo poder contar consigo aqui neste Jornal das 9. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo.